Bom dia, igreja. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Louvado seja Deus. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura do texto bíblico. Efésios capítulo 1. A maioria das cartas do apóstolo Paulo, elas começam com louvor, com adoração, com exaltação a Deus. Em Efésios não é diferente. Ele começa adorando e exaltando ao Senhor por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele fez. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3 até o versículo 14, nós vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dEle. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, o sol. Deus assim o fez, versículo 6. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que Ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento de seu bom propósito. E o plano é este: no devido tempo Ele reunirá, sob a autoridade de Cristo, tudo o que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou conforme seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação, e quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor de sua glória. Amém? Louvado seja Deus, você é selado com o Espírito Santo. Sabe o que isso me lembra? Antigamente, os imperadores e os reis, quando eles queriam comunicar, hoje nós temos as mídias sociais, né? Facebook, Instagram, Twitter, mas naquela época as pessoas mandavam carta. E o rei, quando ele queria comunicar algo a outro rei, ou alguma pessoa importante, ele escrevia uma carta, ele colocava essa carta num envelope e depois ele colocava um selo. E era um selo que era muito específico daquele rei. Quando a palavra de Deus diz que nós somos selados com o Espírito Santo, isso quer dizer que nós somos comprados com o sangue de Jesus e nós temos a marca da promessa e a marca do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Qual que é essa marca? O Espírito Santo de Deus. Amém? Você é selado com o Espírito Santo, propriedade do Deus Todo-Poderoso.
E esse Espírito Santo é o que nos capacita a louvar, a sermos uma propriedade para o louvor de sua glória. E eu gosto muito do começo desse texto, porque fala das bênçãos espirituais. Muitas vezes nós oramos buscando bênçãos materiais, e não que isso seja errado, mas o nosso maior motivo de louvor são as bênçãos espirituais que são derramadas sobre a nossa vida no momento em que nós nos convertemos e durante toda a nossa vida. E ainda nós vamos ter a alegria de receber o resto dessas bênçãos quando o nosso Jesus Cristo voltar. Esse é o nosso maior motivo de adoração. E por isso nós estamos aqui nessa manhã. Amém? Então vamos louvar e exaltar o nosso Deus, porque Ele é o único digno de ser louvado. Vamos adorar e cantar. Eu convido o grupo de louvor que vai ministrar a adoração e que você possa louvar ao nosso Deus com a sua vida. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Amém? Muito bem. As músicas que nós vamos cantar hoje falam exatamente disso. Aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória. Aquele que verteu o sangue precioso na cruz do Calvário, que nos purifica de todo pecado. E ainda mais a garantia ainda é que Ele ressuscitou, está vivo e Ele está entre nós. Isso nos dá toda alegria e esperança, né, a continuar louvando esse Deus. Coloque em pé, nós vamos cantar hoje as músicas que nós vamos estar cantando. Eu gosto muito desse texto que se encontra em Judas, versículo 25. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todas as eras, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Então pega na mão do seu irmão aí, antes da gente começar a cantar, ore a Deus, fale: Deus, ministra o nosso coração nessa manhã, através das músicas. Ore, irmãos, pode orar com o seu irmão que está do seu lado, não deixe ninguém sozinho, sai do seu lugar, ore com alguém, fale: vamos adorar a Deus hoje, vamos cantar, vamos expressar nossa gratidão a esse Deus tão grande que nós acabamos de ouvir, o texto de Efésios, como o texto de Judas. Então ore junto aí. De glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor.
Deus, não há outro igual ao Senhor, Pai. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, Pai. Nós cantamos porque o Senhor um dia nos amou, como diz a Tua palavra, Pai. O Senhor prova o Seu amor por nós, porque o Senhor nos amou ainda quando éramos pecadores. Nossa condição era de perdidos e agora somos de filhos, Pai. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. Amém. Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Tu és digno de receber toda glória, honra e poder. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça. Tu és digno de receber toda glória, honra e poder. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça. Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Tu és digno de receber toda glória, honra e poder. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça. Tu és digno de receber toda glória, honra e poder. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Amém. Ele é santo, todo-poderoso, né? Próxima música, você que veio preparado com seu dízimo e oferta, pode estar fazendo neste momento. Deus supremo és, soberano em glória, és incomparável, maravilhoso em sua formosura, és incomparável
és, soberano em glória, és incomparável em sua formosura, és incomparável em sua majestade. Não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar Deus como o Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar Deus como o Senhor. Deus como o Senhor. Deus como o Senhor. Amém, irmãos? Pode se assentar. Glória a Deus, louvar a Deus é muito bom, louvar a Deus como igreja é melhor ainda. E nós vamos continuar exaltando o nome do nosso Deus, agora louvando a Ele por meio de nossas orações. E se você tem algum motivo de oração, se você tem algum pedido, algum motivo de gratidão, eu convido você a vir aqui à frente, orar, se colocar diante do Senhor e para que também a nossa igreja possa orar por você. Se você tem algum motivo de oração, vem aqui em frente, vou pedir também para a igreja ficar em pé, para nós orarmos nesse momento. Muitos pedidos, muitos agradecimentos. A Julie, vamos orar pela família do seu Werner. Julie lutando há muito tempo, mas nós cremos que ela está com o Senhor. Amém? Mas pedimos a Deus que a família seja consolada por esse Deus que tanto nos ama, que tanto nos protege e cuida. Amém? Vamos orar? Querido Deus, nós estamos aqui à frente como igreja, porque cremos não somente que o Senhor pode responder às nossas orações, mas cremos que o Senhor ouve as nossas orações. Cremos que o Senhor, como nosso Pai, está atento àquilo que está no nosso coração. O Senhor sonda o mais profundo de nosso coração. E o Senhor sabe dos nossos anseios, dos nossos desejos, das nossas dificuldades, das nossas alegrias. E orar não é somente declarar coisas ao Senhor, mas orar é declarar a nossa dependência do Senhor. A oração faz parte do nosso relacionamento com o Senhor, porque o Senhor é o nosso amigo, porque o Senhor é um Deus próximo, um Deus pessoal, um Deus que nos resgatou para poder ter relacionamento conosco, e tudo isso por causa de Cristo. E é por isso que nós estamos aqui. Muitos desses irmãos que estão aqui à frente têm motivos de gratidão a Ti. Que o Senhor continue cobrindo de bênçãos, que o Senhor continue renovando a alegria de cada um. Mas muitos irmãos que estão aqui à frente têm algum motivo, algum pedido, alguma angústia, alguma dificuldade, alguma provação. O que eu posso dizer para esses irmãos é aquilo que está escrito na palavra, que se nós sofremos, é porque somos filhos de Deus. Os nossos sofrimentos nos tornam semelhantes a Jesus, porque Jesus sofreu. Mas a Tua palavra diz também que os nossos sofrimentos não se comparam à glória que está por vir.
E é nisso que nós queremos crer, é nisso que está depositada a nossa esperança. E se há algum irmão que está passando por dificuldade, nós pedimos a Deus que o Senhor renove a alegria na salvação, que o Senhor fortaleça, dê vigor na fé a esses irmãos. Se alguém também passando alguma necessidade, seja financeira, de emprego, saúde, que o Senhor possa estender a sua mão, que cuida, que ampara e que consola sobre essas vidas. Nós oramos também de maneira especial pela família do Werner, Deus. Nós não conseguimos ter a dimensão do quanto eles estão sofrendo, mas o Senhor sabe. E o Senhor se compadece do sofrimento do justo. Eu peço que o Senhor possa estar visitando essa família nessa manhã, consolando, ó Pai, com o teu grande amor infinito, com o teu consolo infinito, com o seu carinho infinito. Que eles possam estar descansando em Ti, Pai, nesse momento. Que toda lágrima de tristeza por esta perda possa ser enxugada pelo Senhor, que o Senhor renove a alegria, que eles possam crer que a Júlia está no lugar onde o Senhor habita, onde o Senhor preparou para ela, que eles possam crer nisso em nome de Jesus, e que o Senhor possa, acima de tudo, ser o centro de nossa adoração, seja na alegria, seja na tristeza, que o Senhor continue sendo adorado, em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém, igreja, podem sentar. Otávio vai conduzir esse momento. Bom dia, igreja, tudo bem? Graça e paz. Hoje, terceiro domingo do mês, a gente sabe, fazemos o nosso momento missionário no terceiro domingo do mês e logo a gente, daqui da igreja vão sair 2 pessoas para um ano, que vai ser uma experiência missionária, que mais, Miguel? Musical e evangelística, teatral e tudo mais, que é o nosso querido Miguel e a Angélica estão indo para o Grupo M logo, daqui 2 semanas, né? Semana que vem, é verdade. Semana que vem já. Então, não sei você, igreja, mas eu estou muito feliz, cara. Quer dizer, eu vou ficar com muita saudade do Miguel. Da Angélica também, mas eu tenho mais intimidade com o Miguel, né, Miguel? Mas eu estou feliz, cara. Miguel, chega aí. Sobe aqui também. A gente vai orar pelo Miguel, pela Angélica. A Angélica não pôde estar agora de manhã. Mas a gente fala tanto de missões e de espalhar o evangelho pelo mundo e tal, e Deus levanta pessoas para isso. E Deus chamou a Angélica e o Miguel da nossa igreja esse ano para fazer isso. Viver um ano na dependência de Deus e de experiências em contato com o Senhor e de levar as boas novas de Jesus para lugares que a gente nem sabe ainda, né, mano? Estava falando ontem, o Miguel estava falando um pouco do roteiro que já tem programado, mas sempre tem umas aventuras aí no meio da jornada, né? Lucão sabe bem, Joso também. Então, cara, que Deus te abençoe e fala um pouco aí também qual é que é essa parada que você vai fazer esse ano. Bom dia, irmãos. Então, tenho o privilégio e a honra de estar representando a nossa igreja, a nossa amada igreja esse ano no Grupo M. Opa, tem que ficar na câmera. Então, irmãos, muitos pensam que o Grupo M só é um grupo que canta e atua e que é divertido ficar viajando de ônibus pelo Brasil, mas vocês podem perguntar para o Lucas como é difícil, né, Lucas? Não é só isso. O Grupo M também investe em vida das pessoas, visita presídios, orfanatos, pessoas em situações delicadas, falando de Cristo através do teatro e da música e também de estudos bíblicos. E a imagem que está passando ali, irmãos, para eu estar no Grupo M, também Angélica, isso tem um custo. A mensalidade do M é de R$ 1.225 mensais. É um valor um pouquinho alto, sim.
Porém, entretanto, todavia, a nossa igreja, ela sempre investiu em missões. E estou aqui para pedir a ajuda dos irmãos, aqueles que puderem e quiserem contribuir. Podem vir falar comigo no final do culto. Eu tenho um planejamento, vou explicar resumidamente. Eu vou deixar uma pessoa responsável aqui em Curitiba administrando o dinheiro que eu vou receber, porque eu vou estar na Lapa e também vou estar viajando com o grupo pelo Brasil e às vezes assim eu não vou ter sinal de celular e tudo mais. Então eu vou deixar uma pessoa responsável justamente para pagar a mensalidade e quando eu precisar de alguma coisa, como questões pessoais, material de higiene pessoal, eu vou pedir para essa pessoa me passar o dinheiro para comprar, porque também tem isso, irmãos. O EME, ele também funciona com ofertas, né? As ofertas não são só para mim e não só para pagar a mensalidade também, mas também tem o custo dos missionários que são responsáveis pela gente. Nossa estadia na Lapa, que é a nossa alimentação, o PV, a Palavra da Vida fica na Lapa aqui no Paraná, então tem toda a questão da café, almoço, janta, e também tem a questão de ajudar os missionários que há quase 40 anos criaram esse projeto, o projeto Grupo M da Palavra da Vida. Então, conto com os irmãos, se quiserem falar comigo no final do culto, a gente conversa, e também conto com as orações dos irmãos, porque passar no Grupo M, para mim, é um pouco diferente dos outros emistas, porque a última vez que o EME veio aqui na igreja foi em 2016. E eu tinha 18 anos e eu não quis fazer o pré-teste naquela época porque eu tinha medo. Tive medo e acabei não fazendo. E a vida foi seguindo, né? Em 2017 eu acabei indo lá para Tenente Laurentino ajudar o Rony. Fiquei quase 6 meses lá e foi uma experiência... Até o momento foi a melhor experiência que eu tive na vida missionária e foi uma experiência incrível. E a vida foi seguindo, né? Faculdade, estudo, trabalho. E para entrar no M isso implica muita coisa, abrir mão de muita coisa. Obviamente é para o senhor, mas também são decisões difíceis, porque alguém aqui está querendo casar, né? Então, também implica abrir mão, né, de ter um salário, dos estudos, e também é um pouco complicado deixar a igreja, que eu tanto amo, faz quase 20 anos que a gente está aqui, né, Alisson? Praticamente. E a igreja aqui foi onde eu aprendi muita coisa, fiz muitos amigos, irmãos, mas também aprendi o que eu amo fazer, que é servir ao Senhor, e eu vou estar fazendo isso esse ano, representando a igreja, servindo a Cristo com o Grupo M. Então, peço que os irmãos estejam orando e contribuindo, se puderem, quiserem também. A gente conversa no final do culto. Muito obrigado, Deus abençoe. E é isso aí. Valeu, gente. Miguel, queria já falar, mano. Eu acho que, né, Lucão, como é que fala? Sustância, né, pastor? Já tá pago já. Já tá pago, bicho. É isso aí, meu. Né? Amém? Amém, glória a Deus. Vamos orar pelo Miguel, pela Angélica, por todo esse ministério, por esse ano. Mais uma vez a nossa igreja com representantes no Grupo M, sempre, como eu falei, motivo de alegria. Só que dessa vez vai ser de saudade também. Mas Deus supre todas as coisas, né? Né, Gabi? Vai ficar firme em nome de Jesus, né? Vamos orar então, gente, pelo Miguel, pela Angélica. Bondoso Deus, muito obrigado, Pai, pela vida do Miguel, pela vida da Angélica, por vidas que se dispuseram a servir ao Senhor, abrindo mão de tantas coisas para poder pregar do Evangelho, para poder ser bênção em lugares tão distantes daqui, de realidades que a gente nem conhece, Deus. A gente ora, Pai, para que não só o Miguel como a Angélica, mas todo o Grupo M, todas as pessoas envolvidas nesse ministério, que cada um, Deus, cada um e cada uma, seja pessoas que verdadeiramente dependam do Senhor. Pessoas que tenham o coração voltado a servir ao Senhor com alegria, independente das circunstâncias, Deus. E conforta, Deus, o coração de quem fica, da família, da saudade que vai apertar, mas sabendo, Deus, que o Miguel e a Angélica vão estar servindo ao Senhor
pregando do Evangelho, anunciando das boas novas para gente que não conhece o Senhor ainda, Deus. Então, fortalece a vida do Miguel e da Angélica, de todo mundo que vai estar no M no ano de 2023, para a honra e glória do Seu nome, Deus. Que o Senhor supra todas as necessidades, das maiores e das mais simples, Deus. E que a nossa igreja, como corpo de Cristo, esteja com o Miguel e com a Angélica em oração, em contribuição, em ajuda, Deus, para que o Seu nome seja conhecido no nosso país, Pai. Em nome de Jesus, amém. Tamo junto, mano. Amém, louvado seja Deus. Quem não sabe, o Miguel é meu irmão, tá? Só para deixar claro aí. Né, eu sei que nós somos irmãos em diferentes proporções, né? Mas o Miguel, ele sempre amou servir, sempre amou música. E quando nós morávamos lá atrás da casa dos meus pais, né, no mesmo terreno, era 11h30 da noite, às vezes, perto da meia-noite, o Miguel estava lá, tocando e cantando. Né? Era meio complicado às vezes, mas graças a Deus era música cristã, né? Daí a gente relevava um pouco. Mas o Miguel sempre amou música, então com certeza Deus vai usar ele muito. A Angélica também, que tem servido na congregação. Deus vai abençoar bastante. Gostaria de chamar o pastor Joel, as crianças também aqui à frente, os professores também aqui à frente. Todo mundo. Crianças, professores e o pastor Joel. Pode vir, gente. Nós vamos orar. Enquanto eles vêm aqui, eu esquecendo de um aviso, no domingo de ceia do mês de março, nós teremos venda de marmitex aqui em nossa igreja. R$30 você leva uma marmita que alimenta 2 pessoas normais, tá? Agora, aquelas pessoas, tipo pessoas como eu, assim, talvez não, né? Talvez você tenha que comprar mais, mas R$30 alimenta 2 pessoas aí, você já tem o seu almoço de domingo feito, pronto, com amor, com carinho. Gente, o Luiz fala muito isso. Alisson, ele falou na EBF, inclusive. O que tem nessa pipoca? Porque quando a gente faz pipoca em casa, não fica desse jeito. Falei, irmão, eu também não sei. Na verdade, a gente sabe o que é. É o amor, é o carinho e o desejo de servir. Então você pode um sazãozinho vai bem, né? Sazãozinho na pipoca. Mas você pode ter certeza que esse almoço vai ser muito gostoso, porque vai ser feito para o Senhor, para a obra de Deus, é para ajudar aqui nos reparos da nossa igreja. Então, no domingo de ceia do mês de março, venha preparado, já fale aí com o pessoal, né? Alessandro, Fernanda, Alivino e Denise. Você pode estar contactando eles para adquirir a sua marmita, R$30. Nós vamos orar, e eu fiz questão de chamar as professoras e as crianças e o pastor Joel, eu sei que a igreja sabe disso, mas às vezes a gente esquece. A mesma coisa que o pastor Joel vai fazer aqui para nós é o que as professoras vão fazer para as crianças na classe de escola dominical, tá? E isso para o Senhor tem a mesma importância, ok? Então por isso que nós vamos orar. Então a gente sempre tem que lembrar dessas coisas, porque às vezes a gente acha, e na escola, quem trabalha em escola aqui sabe, às vezes os pais acham que a escola é depósito de criança. E às vezes por conta desse tipo de pensamento, muitas vezes na igreja acaba acontecendo a mesma coisa. Não nessa igreja, não estou dizendo aqui, mas de modo geral. Então, para que nós, enquanto igreja, sempre lembremos disso, que aquilo que o pastor Joel vai fazer aqui para nós pela manhã é a mesma coisa que as profs de escola dominical vão fazer com as crianças essa manhã. Para Deus tem a mesma importância e o mesmo valor. Amém? Por isso nós vamos orar. Eu vou pedir para você ficar em pé, para nós orarmos pelas profs, pelas crianças e por nós que vamos ouvir também a palavra de Deus. Querido Pai, nós te louvamos, te glorificamos, porque o Senhor nos dá o privilégio de ouvir a Tua palavra. Desde o mais pequeno até o mais velho, o Senhor nos dá o privilégio de sermos alimentados pela Tua palavra.
Pai, eu peço a Tua bênção sobre a vida das professoras de escola dominical, que elas possam estar cheias do Espírito Santo para ministrar na vida das crianças, ó Deus. Que as crianças também sejam abençoadas com a Tua palavra, que elas recebam a Sua palavra em seu coração e sejam também transformadas por Ti. Que o Senhor dê cada vez mais alegria, Pai, nas crianças e também nas famílias, nos pais, em investirem na vida dos seus filhos. Também oro pelo pastor Joel, que vai ministrar a Tua palavra, que em nome de Jesus, Pai, o Senhor o capacite cada vez mais, use os seus dons, os seus talentos, para que ele ministre a Tua palavra com integridade, com verdade, com sinceridade, e que nós como igreja também sejamos transformados, a fim de ser uma igreja avivada, uma igreja quebrantada, uma igreja que ama a Tua palavra. É isso que eu oro, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. As crianças podem ir para a classe escola dominical. Nós podemos sentar para ouvir a palavra de Deus. Bom dia, gente. Quando o Alisson falou, né, que as professoras vão fazer o mesmo que eu, né, eu falei, que coitadinha dessas crianças. O que elas fizeram de errado? Mas não é assim. O Ministério Infantil, nós temos que ter a compreensão. Eu já contei isso uma vez, essa história. Mas perguntaram para algumas professoras de escola dominical o que elas estavam fazendo. Vocês dão essas aulas para as crianças? Elas falaram, não. A gente não é só professora. O que vocês fazem? Nós estamos preparando os futuros líderes da Igreja de Jesus. Isso é visão. E é essa a compreensão que a gente tem que ter com relação ao ministério infantil. O que elas fazem, né? E eu lembro das minhas professoras. Eu ainda consigo lembrar das minhas professoras de escola dominical há muitos décadas atrás, né? Umas 5 décadas mais ou menos. Dessas professoras, né? Coitadinhas, sofreram com as bagunças da gente, né? Mas é muito especial isso. Eu não queria estar aqui hoje pela manhã. Segunda Coríntios capítulo 4. Vamos ler. Portanto, visto que temos esse ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos à consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Paulo começou, só relembrando, para que a gente tenha percepção do que ele está falando, que quem é capaz, lá no finalzinho do capítulo 2, 16, quem é capaz para tanto, ele vai responder.
a essa pergunta que ele faz: quem é capaz? E ele está falando sobre o ministério da nova aliança, o ministério do Espírito, o ministério que vivifica, que justifica, que trata da culpa e da condenação. Ele fala lá no 3, se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério da justificação. Pois o que outrora foi glorioso agora não tem glória em comparação da glória insuperável. O ministério da nova aliança é um ministério de glória insuperável. E vimos como, ao contemplar as riquezas dessa glória insuperável da nova aliança, daquilo que temos em Cristo, daquilo que Ele fez, como, olhando como um espelho, lá no versículo 4:18, e contemplamos a glória do Senhor em nossa vida, e estamos sendo transformados, metamorfoseados, né? Transformados em algo totalmente diferente. É um verbo bem interessante esse, transformado em algo completamente diferente. Vidas fragmentadas, distorcidas, corrompidas, egoístas, cínicas, invejosas, e a lista negra é bastante grande para cada um de nós. Deus vai pegar essa massa disforme e de glória em glória, pelo Espírito, vai transformar em algo maravilhoso, segundo a imagem que é vista ali na glória do seu Filho. A imagem de Jesus vai sendo implementada e desenvolvida em nossa vida. Portanto, essa palavra é um termo de conclusão, ela significaria por esta razão. Paulo traz uma nova conclusão, porque no versículo 3:12 ele fala, portanto, quando ele fez aquela analogia e comparação da antiga aliança, de como ela estava limitada e restrita em seus efeitos e finalidades e propósitos, a nova aliança era algo insuperavelmente melhor. Paulo fez algumas aplicações. Agora ele faz uma outra aplicação exatamente relacionada ao fato de que somos transformados. O ministério da nova aliança promove transformações inimagináveis, maravilhosas. Contemplamos a glória do Senhor. Em vista disso, visto que temos este ministério, exatamente o ministério, ele nos capacita, ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Quando ele fala não da letra, ele não está se referindo ao estudo da palavra de Deus, ele está falando a parte da lei, as quais as pessoas estavam entendendo que aquilo poderia de alguma maneira transformar a vida das pessoas. E a lei não justifica, a lei não salva, a lei condena, a lei traz culpa. Quem quiser ser justificado pela lei, Paulo nos ensina, é uma pessoa maldita. Temos esse ministério, essa diaconia, e essa condição que Paulo, e nós vamos ver aqui no próprio transcorrer, essa condição de diaconia, de serviço, na sociedade grega da época não era uma coisa muito bem vista. Hoje em dia é uma coisa muito bem vista, o serviço voluntário. Se você põe no seu currículo os serviços voluntários que você faz, isso conta pontos. Mas naqueles dias, na sociedade grega, você fazer serviços para outras pessoas, era uma coisa desprezível, era uma coisa degradante, desonrosa. Era estranha ao pensamento na sociedade grega. Mas Paulo, diferentemente da contramão dessa percepção que a sociedade tinha, ele está nos dizendo aqui que temos esse serviço pela misericórdia que nos foi dada. Paulo percebia e esta razão pela misericórdia de Deus. E aqui a gente entende porque, lembra no primeiro capítulo o que Paulo falou? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem
Pai das misericórdias, que nos tem consolado. Eu prefiro a palavra encorajado, porque é a mesma palavra com esse sentido, que nos encoraja em todas as nossas tribulações. A carta de Corinto, ela prima por mostrar essa realidade, o encorajamento de Deus em face às tribulações, e ele está descrevendo e falando sobre isso. E ele vai entrar aqui no capítulo 4 bastante sobre isso. Pela misericórdia que foi dada, ele reconhecia que a possibilidade de ter esse ministério era algo que vinha de Deus. Era a misericórdia de Deus. Qualquer coisa que fazemos pela graça é um reflexo de misericórdia inesgotável de Deus. Pois nenhum de nós conhece as profundezas do mal em nossa natureza, que pode influenciar até mesmo as mais nobres motivações para o ministério. Nós podemos pensar, meu ministério. E não é meu ministério. É uma graça dada pela misericórdia de Deus. E é pensando nessa realidade que ele diz, não desanimamos. Mas essa palavra, ela é fraca perto do que realmente ela significa. Estar desanimado, o que é? Meu time perdeu no final de semana, minha namorada não quer saber mais de mim, perdi um emprego, um plano que não deu certo e eu fico desanimado. Estou cansado de fazer as coisas. A palavra não reflete, também reflete isso, mas é uma palavra mais pesada. Além de estar cansado, ela traz a ideia de estar afrouxado, de perder a coragem. Retrata alguém que está a ponto de desistir, exausto, esgotado. E Paulo olha para que aquele ministério que lhe foi dado pela misericórdia de Deus, eu não estou a ponto de desistir. Paulo está fazendo uma defesa muito enfática do seu ministério, porque na igreja de Corinto haviam homens, líderes, falsos mestres e pastores e pessoas que atacavam o seu ministério, a sua honra, o seu caráter, a sua reputação, os seus frutos. Vocês estão dizendo aí que eu não tenho carta de recomendações? Vocês são a carta de Cristo. Escrita não com tinta, mas pelo Espírito nos corações. Vocês são a minha carta de recomendação. Por isso, não desanimo, não estou a ponto de me render, covardemente me retirar. Eu não perdi a coragem. Ele não foi desanimado, levado a desistir pelas dificuldades que encontrou, mas ao olhar que a misericórdia de Deus que lhe foi dada, aquilo o robustecia, o levava, ele não era dissuadido pelas dificuldades, não era envergonhado pela oposição, nem era desviado do seu propósito, nem pela perseguição. Mesmo quando a sua força falhasse, nada poderia levá-lo a desistir. A misericórdia e a graça de Deus é que o sustentavam, e não aquelas realidades muito intensas e severas que ele vai descrever ao longo do seu livro, da segunda carta. Ali no versículo 8 ele já descreve um pouquinho mais. No capítulo 2, vamos lembrar, lembra-se da carta severa? Nós não temos essa carta. Eu escrevi com lágrimas e foi muito pesado escrever o que eu escrevi para vocês. Eu estava na Macedônia, mas fiquei tão ansioso, eu não encontrei Tito, porque eu queria saber, e fiquei tão ansioso que larguei tudo, não tive sossego, e fui encontrar Tito porque eu queria saber como é que foi a reação de vocês. Por isso ele fala, a porta tinha se aberto para o Evangelho, lá entrou mas Paulo fala, não, eu preciso saber como que está aquela igreja. Por isso ele fala,
mas graças a Deus que nos conduz triunfantemente em Cristo. E ali ele vai falando do que é ser um perfume de Cristo, em que condições somos o perfume de Cristo. Ele fala, eu não negocio visando lucros. Por isso, Paulo, eu não cheguei ao ponto de desistir. Pelo contrário, versículo 2, pelo contrário, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano, nem torcemos a palavra. Li um comentarista assim, uau, parece que Paulo estava assistindo alguns pregadores dos nossos dias. É como se Paulo tivesse sentado na frente da TV, né, e vendo algumas pregações. A palavra renunciar significa repudiar com aversão, distanciar-se de uma maneira completa negação, desdenho. Eu renuncio, e o que ele vai estar renunciando? Pelo contrário, ao invés de desistir, renunciamos a procedimentos secretos e vergonhosos. O que Paulo quer dizer? Haviam atitudes e ações, métodos que alguns homens da igreja estavam usando, que eram tão nojentos, tão asquerosos, que eram vergonhosos, não se podia falar em público. Tinham que ser escondidos, artes desonestas, das quais, se as pessoas, aqueles homens falassem da metodologia dos processos que eles estavam usando para pregar a palavra de Deus, era uma coisa vergonhosa, triste, não se poderia falar. O que estava por detrás dos métodos que eles usavam, coisas ocultas, que eram vergonhosas. A segunda descrição, não procedendo com astúcia. O que significa essa palavra? Era o uso de sofismas sutis, declarações capciosas, para que de qualquer maneira eles estavam dispostos a atingir os seus objetivos inescrupulosos. Eram homens que eram charlatães do evangelho, fingindo coisas que não eram. Eu li essa semana um líder de uma facção criminosa de São Paulo, PCC São Paulo, né? PCC de São Paulo. Ele abriu 6 igrejas. Ele plantou 6 igrejas. Que homem abençoado, né? Quanta lavagem de dinheiro, gente. Estão acontecendo em nome de Deus. Coisas inescrupulosas. Políticos do evangelho que querem agradar as pessoas. Ou manipuladores, porque jogam com as emoções. Esses homens, é essa a ideia da palavra astúcia. Truques psicológicos para levar as pessoas, manipulando as suas emoções, Paulo está dizendo, não precisamos de nada disso. Eram artimanhas para atingir fins interesseiros e próprios. Procedendo com astúcia, onde um potinho com água do Rio Jordão vai abençoar a tua vida. Um lencinho com suor vai te abençoar. Pagelança gospel, superstição gospel. Uma meia com chulé do apóstolo, olha, vai espantar mal olhado. Vai espantar você. Qualquer semelhança, mera desgraça, né? Charles Swindoll, ele escreveu assim: como o cereal de supermercado,
quando o cristianismo é brilhantemente embalado e coberto de açúcar e oferece prêmios grátis atraentes no seu interior, nós falhamos em ver as letras miúdas na lateral da caixa. E assim nunca sabemos sobre todas as calorias vazias que comemos e não percebemos o quão desnutridos nos tornamos. Esse é o conceito da palavra agir com astúcia. E nem distorcendo a palavra. Na versão, e nem torcemos a palavra, ou distorcendo, ou adulterando. A palavra aqui significa, é aquilo que você coloca uma isca para o peixe te morder. É usar de engano, de corromper, distorcer, falsificar. Essa palavra era usada para pessoas que diluíam o vinho com água. Ou seja, é como que diluir a palavra de Deus, o seu significado. Eu não diluo a palavra da verdade com meias verdades. Essa ideia, né, do truque, da armadilha, de pegar a vítima descuidado e ela assumir e imaginar que está compreendendo, ouvindo o Evangelho, quando não está. Paulo falou para os Gálatas: me surpreende que vocês estão agora seguindo outro evangelho. Mas aí como se ele se corrigindo, mas que não é evangelho. Assim, Pedro já disse, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina destruição, e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa dele será infamado o caminho da verdade, e também movidos por avareza. Farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado há longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Pedro falou isso. Pedro escreveu lá pelo ano 60, já faz tempo, né? Coisa nova? Não, coisa muito antiga. Esses homens queriam obter vantagem, recorrendo a métodos tortuosos e dissimulados, por motivos ocultos e interesseiros, agindo com astúcia, distorcendo a palavra de Deus, adicionando coisas que não existem, diluindo o que a palavra ensina, corrompendo ou tirando verdades. Para quê? Para que ele se torne agradável à audiência, para que o auditório fiquem cheios e as pessoas se maravilhem com o poder, sinais e prodígios e mudanças que acontecem por causa de uma audiência maior e melhor. Spurgeon foi um pregador do século passado. E falando sobre essa tendência dos pregadores de mudar, corromper, adulterar, acrescentar, tirar, diluir o Evangelho, ele diz assim: as clara mensagem do Evangelho, a fim de torná-la mais amigável ao ouvinte, moderna ou aceitável, culturalmente relevante. Certos teólogos nos dizem que deve adaptar a verdade ao avanço da era moderna, o que significa que eles devem transformá-lo. O que significa simplesmente que uma mentira popular tomará lugar da verdade ofensiva. Pelo contrário, eu não estou a ponto de desistir, mas eu rejeito toda essa metodologia, todas essas formas que são vergonhosas, de engano, de isca, de armadilhas, de torcer a palavra de Deus.
Paulo está falando exatamente de homens que estavam ali dentro da igreja. Ao contrário. E veja então a contradição do que ele fala, né? Se haviam processos secretos de engano, ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, a manifestação da verdade simples e direta, a pregação se constitui a explanação da verdade. É aquilo que realmente é. A verdade como ela é. Não para agradar. Não para se tornar popular ou famoso. Mas lidar com a palavra da verdade. E Paulo fala a clara exposição. E recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Ele está dizendo, vocês sabem, pela capacidade que vocês têm de discernir entre o que é certo e errado, e é isso que a nossa consciência faz. Todos nós, todas as pessoas têm esse negócio chamado consciência, que age o tempo todo em nossa vida. Vocês sabem o que está acontecendo. E eu me recomendo a essas coisas diante de Deus, manifestando sempre a verdade. As maiores heresias, elas foram produzidas por homens que estudavam a Bíblia. Toda heresia provém de estudo da Bíblia. Você já imaginou isso? Mas pela distorção, pelo engano, fazendo ela falar dizendo o que Deus nunca quis dizer, e manipulando, que pelo simples fato de citar um texto, um trecho, um versículo, quantas vezes eu já vi, né? A pessoa está lá falando, ele lê um versículo, logo em seguida, vai estar falando um monte de coisa, mas do texto que foi lido, ele não explica nada. E por incrível que pareça, de alguma maneira a verdade foi falada quando é lido o texto da palavra de Deus. Não necessariamente daquilo que é falado depois. Porque a palavra é a verdade. Paulo não recorria àqueles métodos estranhos, vergonhosos, que eram armadilhas, métodos errados de manipulação, de abuso, de coisas que não estavam na palavra, diluindo a palavra ou acrescentando coisas à palavra. E essa foi a metodologia desde o começo, né? Lembra-se quando Eva foi tentada no jardim? Ela disse assim no bate-papo, né? O diabo manipulando ela. Nós não podemos nem tocar na árvore. Deus havia dito isso? Não. Ela já estava acrescentando alguma coisa à palavra. Pronto, aí esqueça. Satanás, não, mas não foi assim que Deus disse. O que ele quis dizer era outra coisa. E assim é, até os dias de hoje. Mas Paulo está dizendo, se o nosso evangelho está encoberto, é para os que estão perecendo que está encoberto. O que Paulo está dizendo? Porque ali estava sendo questionado. Você prega aí, mas não tem muita gente se convertendo não. A igreja não fica cheia quando você fala. Olha aquele auditório lá, 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. Nossas pregações aqui às vezes vão para o YouTube, né? Aí eu dou uma olhada lá e falo, 15 assistiram. 15 vítimas, né? 15 pessoas. Aí eu vejo um influencer lá falando alguma coisa sobre a Bíblia. 1 milhão de pessoas viram aquilo. Mas ali não tem nada de evangelho. E assim estava Paulo está dizendo então, que ele prega o evangelho como ele é. Ele não usa subterfúgios, relativizações, subtrações. Mas se
as pessoas não estão entendendo, e Paulo está explicando isso, é porque há uma ação espiritual do Deus desse século, que é uma outra referência a Satanás. Há uma ação espiritual que orienta, inventa, espalha, que se opõe, que deturpa a palavra de Deus. Se o evangelho está encoberto, é porque há uma ação, o Deus dessa era cegou o entendimento dos incrédulos, para que não vejam a luz do evangelho. É mais ou menos, né, o pessoal brinca, tem sol hoje? Eu falo para o pessoal, tem sol todo dia. É verdade ou não? Só que algumas vezes, principalmente aqui em Curitiba, né, ele cai em gotas. Ele está encoberto. Assim é o evangelho. E Paulo vai usar exatamente isso, né? Para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, a imagem de Deus. Aquilo está sempre brilhando, mas está encoberto pela ação maligna, destrutiva de Satanás, que encobre, que impede a compreensão, age sobre a mente das pessoas, sobre a inteligência e raciocínio. Portanto, a incompreensão não reside no evangelho, na qualidade e na mensagem do evangelho, mas na ação destrutiva de Satanás. Paulo falou um pouquinho antes, lembram-se? Não é como, lá ele fala assim, portanto, né, não somos como Moisés, que colocava um véu e, né, na mente dos judeus, eles achavam ainda que era pela lei, pela obediência, em tentar cumprir a lei, e aquele véu estava posto sobre o seu coração, que os impedia, e Paulo fala, ele não é retirado, porque somente em Cristo é que ele, né, eles não entenderam que em Cristo isso foi abolido. E no versículo seguinte, mas quando alguém se converte, o véu é retirado. O judeu pensava assim, ele tinha dificuldade em aceitar o evangelho, porque ainda estava depositando a sua confiança nas práticas da lei. Mas ele está dizendo aqui, com relação ao incrédulo, há uma ação maligna, que impede eles de entender e que age sobre as suas mentes. E por isso o evangelho está encoberto, para que eles não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo. Logicamente as conversões eram mais raras. Não é aquele oba-oba, né? Quem quer vir para Jesus? Alguém aceita Jesus aí e o cara nem sabe por que ele está fazendo isso. Mas ele vê 20, 30 pessoas indo para frente. Eu tenho que ir também. Billy Graham, um dos maiores evangelistas, ele dizia, eu sei, e esse homem pregava o evangelho, ele falava, menos de 5% dessas pessoas que vieram à frente realmente entenderam o evangelho. Ele sabia. E por isso Paulo está dizendo, as conversões eram raras, a cobrança e a acusação que o desempenho de Paulo era insuficiente. Mas não era por causa da pregação do evangelho, pela aclaração de Satanás, atrapalhando a compreensão do evangelho, né? Mas os seus acusadores tinham sucesso, porque eles adulteravam o evangelho. Os seus métodos eram escusos de pregação e faziam promessas que nunca Deus havia feito. E as pessoas estavam mais satisfeitas com a possibilidade de uma prosperidade, de uma cura, do que verdadeiramente com a conversão. Então observe que Paulo está na sua defesa, fazendo a sua defesa diante da igreja. Eu não vou desistir. Não uso procedimentos e metodologias escusas e vergonhosas de manipulação. E essas pessoas sabem fazer isso, elas são treinadas para fazer isso. Até a sua voz, o seu vocabulário altera, para que o irmão sinta, irmão. E a gente entra nessa. Além disso, Paulo diz, mas não pregamos a nós mesmos,
Paulo era avesso ao personalismo, à projeção de si mesmo, fazer uma autopropaganda. Ele tinha ojeriza desse tipo de coisa. Grande servo. Isso é uma grande bobagem, à luz da palavra de Deus. Porque se é grande, não pode ser servo. Se é servo, nunca vai ser grande. Porque o que ele diz é o seguinte: eu sou um escravo. O que é um escravo? Não é nada. Fama, glória. Como ouvimos esses tempos atrás, o pessoal distribuindo Bíblia com a foto do pastor. Falei, puxa vida, como é que eu não tive uma ideia dessa? Por quê? Porque para ele, toda a fama, toda a glória era sempre dirigida para quem? Só tinha uma coisa, me propus a saber entre vocês, isso ele fala na primeira carta: Cristo e este crucificado. Era o único tema, o único nome. Só tinha um objetivo, sempre dirigido ao Senhor Jesus. Só tinha uma pessoa a ser divulgada, Jesus. Havia um nome a ser conhecido. Jim Jones tem um material de discipulado, e o tema do material dele é conhecendo a Jesus e fazendo ele conhecido. Não era sobre si. Ele, na verdade, a sua real condição era de servo de Jesus. Ele não é uma celebridade, ele não é o dono da igreja. Ele seguia as diretrizes do seu mentor e Senhor, sob cujas ordens vivia. Esse foi o motivo do seu ministério, dado pela misericórdia de Deus. Ele não se gabava das suas realizações, ele não visava ter um fã-clube, ele não queria explorar as pessoas. E hoje em dia muitas pessoas, têm as suas ovelhas e arrancam a sua lã, arrancam o seu couro, arrancam a sua carne, arrancam o seu leite das suas ovelhas, em benefício próprio. Porque divulgam as suas ideias, os seus impérios. A única coisa que interessava para Paulo era pregar a Jesus Cristo, o Senhor. Ele nunca pregou um programa pessoal, privado, mas uma pessoa, a pessoa de toda a eternidade, Jesus Cristo, o Senhor. O Evangelho não é sobre nós, líderes, pastores, igreja, denominação. Não queremos fazer nunca propaganda de uma igreja. Não é sobre nós, o Evangelho é sobre Jesus. Esse é o único e grande tema da nova aliança. Como ele fala aqui, para que, o Deus desse século, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ele nos fez ministros da nova aliança. É desse ministério que nós estamos falando, é sobre isso que Paulo está falando aqui. Quantas pessoas olham, Quem que vai pregar hoje? Hoje é o Lucas. Então não vou. Desculpa ter que contar isso para você. Porque o pessoal vem quando eu venho falar aqui. Não é o Joel? Não, ele vai falar 1 hora hoje, não vou, não tenho mais saco para isso. Vamos chamar outro pastor aí. Quantos pastores têm seguidores? A gente tem que cuidar muito com isso. Porque gostamos disso. Gostamos de fama e glória. Charles Hodge, um teólogo do passado, disse assim, me permitam ler: pregar a si mesmo é tornar o eu o fim da pregação. Ou seja, pregar com o objetivo de atrair para nós mesmos a admiração, a confiança ou a homenagem dos homens. Paulo declara que não fez, mas pregou a Jesus como o Senhor.
Se o objetivo na pregação era levar os homens a reconhecer Jesus, filho de Maria, como Cristo, isto é, como aquele a quem Moisés e os profetas designaram como consequente que esse Jesus havia feito e está fazendo e faria doravante tudo o que havia feito, sendo afirmado ou predito sobre o Messias, e ainda aquele que é o Senhor, no sentido de que toda língua no céu, na terra e debaixo da terra confessará que Ele é o Senhor. O grande fim da pregação de Paulo, portanto, era levar as pessoas a receber e reconhecer a Jesus de Nazaré como o Messias, o Senhor Supremo, Criador do céu e da terra. Esse é o único fim adequado de toda a pregação. É a única maneira pela qual as pessoas podem se tornar virtuosas ou espirituais. É a única maneira pelas quais os verdadeiros interesses da sociedade ou a salvação das almas podem ser assegurados. É somente pelo Evangelho que as coisas são mudadas. Não é pela política, não é por governos, é somente o Espírito Santo que pode mudar. Não adianta colocar legislações proibindo isso, fazendo isso, essas coisas. É somente o Espírito que muda as pessoas e famílias. Fazer da pregação a inculcação da verdade, tornar os homens honestos, sóbrios, bondosos e fiéis, a parte integrante daquela sabedoria que do mundo é a loucura para Deus. Está tentando cultivar frutas sem árvores. Quando um homem é levado a reconhecer a Jesus como Cristo e amá-lo e adorá-lo como tal, então ele se torna semelhante a Cristo. Que mais poderíamos desejar? Paulo pouco se importava com o clamor do grego, e você que conhece e estudou, né? Que ele devia pregar sobre a sabedoria, sobre a virtude. Paulo sabia que ele deveria pregar a Cristo, o único meio pelo qual as pessoas poderiam se tornar realmente sábias e virtuosas. Moody disse assim, um grande pregador: a melhor maneira de reviver uma igreja é acender uma fogueira no púlpito. Porque Deus disse. O relógio está avançado. Não, Deus não falou isso. Porque Deus disse que das trevas brilhará a luz. Foi Ele mesmo quem brilhou em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Lembra-se quando falei que tudo que Paulo está falando tem como pano de fundo aquele momento muito especial em que Moisés foi chamado à presença de Deus, e fala que não houve nunca mais um homem como que Deus falasse face a face. E ali foi entregue a lei para Moisés, e Paulo estava falando isso o tempo todo, e a gente tem que ter em mente, Paulo volta novamente a esse ponto aqui. Ele já falou no versículo 3,18, né? Contemplamos como por um espelho a glória do Senhor, e segundo essa imagem somos transformados. E agora ele está ampliando esse conceito. O conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Não era somente Moisés que era permitido hoje, mas todo aquele que conheceu o Senhor. E o que Paulo está falando aqui é o seguinte: aquele mesmo que disse, lá em Gênesis 1:3, haja luz, e houve luz. Das trevas resplandecer, esse mesmo, aquele mesmo que trouxe a luz a todas as coisas, esse mesmo faz brilhar a luz em nosso coração, para que possamos ter esse conhecimento da glória de Deus. Gente, que coisa extraordinária! Ele faz isso. A criação e a redenção são obras de Deus. Por isso, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Aqui significa viver. Não é que, né, andar em trevas é que você só anda de noite que nem guarda noturno. Não é isso. Andar em trevas é viver fora do governo de Deus. Viver sem o controle, sem a orientação, sem a luz de Deus, sem a luz da palavra. A lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu corpo. É viver fora dessa soberania, dessa ordenança, desse governo de Deus. Viver em trevas é isso.
Os homens preferiram as trevas porque suas obras eram más. Ou seja, eles tinham que esconder, eles não podiam colocar a luz do crivo da avaliação do Evangelho de Jesus Cristo porque suas obras eram más. É saber que Jesus Cristo viveu entre nós. Ele é a revelação clara, é a exata expressão do seu ser. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, porque o Verbo se fez carne. E Ele então ilumina os nossos corações. Ele brilha e nos faz entender, ainda que Satanás tente anuviar e encobrir. Mas Deus é poderoso para a iluminação. Se Moisés conversava face a face, na nova aliança, todos nós podemos contemplar a glória de Deus na face de Cristo. E John Piper diz assim, para encerrar: o Evangelho é a luz da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. É a luz da glória de Deus na face de Cristo. Isso é o que torna o Evangelho uma boa notícia. Se a glória de Deus em Cristo não fossem dados no Evangelho para a nossa visão e sabor eternos, o Evangelho não seria uma boa notícia. A ênfase não poderia ser mais clara nesses versículos. Ao despertar nossas almas para ver e saborear a glória do Evangelho, Paulo enfatiza acima de tudo nesses versículos que o Evangelho dá a glória de Deus para nós vermos e desfrutarmos para sempre o resplendor de tudo que é glorioso. A glória de Deus é o brilho de Deus. Não há brilho maior, nada no universo, nem na imaginação de qualquer homem ou anjo é mais brilhante do que o brilho de Deus. Isso torna a cegueira algo chocante em seu efeito. Calvino diz isso com o tipo de espanto que merece. Eles não veem o sol do meio-dia. É assim que a glória de Deus está clara no Evangelho. Quando Deus declara a palavra onipotente na criação e brilha em nossos corações para iluminar o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, as cortinas são puxadas para trás em nossa janela e contemplamos a glória de Cristo e seu brilho enche a nossa vida. Paulo está fazendo essa descrição maravilhosa de que ele é um ministro da nova aliança, aliança da vida, de glória insuperável, da glória de Deus na face de Cristo, e que podemos contemplar esta imagem. Por isso ele disse: não desanimamos, não vou desistir. É algo insuperável, gente, é algo extraordinário. Paulo ainda vai usar aqui isso semana que vem, se Deus quiser. No versículo 8 ele fala, novamente ele fala, não desanimamos, mas é uma outra palavra. Se você quer saber, você vai ter que voltar. No versículo 16, por isso não desanimamos. Aqui é a mesma palavra, mas num outro contexto. Você vai ter que vir no outro domingo para entender. Paulo está colocando algo realmente extraordinário, irmãos, do que é experimentar o Evangelho. É uma glória insuperável. Conhecer o Evangelho é algo extraordinário. Nós não temos realmente a clara dimensão do que é isso. Mas Paulo está dizendo, foi pela misericórdia que Deus me fez um servo dessas coisas. Por que eu vou desistir? Por que desistir? Por isso, irmãos, Paulo é muito franco e muito aberto. Ali no versículo 7 e 8, ele vai falar de coisas bem pessoais, como ser humano. E parece uma faceta que nós não conhecemos de Paulo.
E Ele vai se mostrar como uma pessoa como eu e você. Por causa dessa glória insuperável, incomparável, indescritível, eu não desisto, eu não me rendo, eu não volto atrás. Por isso, cansaço e desânimo, dores podem vir às nossas vidas. Momentos difíceis, de perseguição, dores emocionais, físicas, psicológicas. Não podemos negar essa realidade. Paulo não nega. Outra coisa muito interessante, Paulo não põe o evangelho como uma coisa de triunfalismo. Ele fala das realidades, do sofrimento que existe por causa do evangelho, o quanto ele sofreu. Ele vai descrever, se a gente vai olhar, esse cara, que pregador é esse? Meu cara vive preso, vive apanhando, não tem onde pôr a cabeça. O que é isso? O que ele tem para me oferecer? Ele não anda de jatinho? Ele não tem uma mansão? E no final da vida ainda... Que pregador é esse? Nós vamos chegar mais para lá. Eu estou aqui com coceira na língua, né? Mas só vou adiantar. Olha o finalzinho do versículo 17. Produzindo uma glória eterna que pesa mais do que todas as coisas juntos. Só que ele fala de sofrimento e dor. E nós não gostamos desse tipo de evangelho. Nós gostamos do evangelho da prosperidade, do poder e da cura, mas não da dor e do sofrimento. E Paulo está falando disso aqui, mas isso é uma outra história, para outra semana. Não é para hoje, porque vocês já estão sofrendo bastante aqui. Vamos orar. Querido Deus, obrigado pela Tua palavra. Ajuda-nos a manter sempre na clara exposição da Tua verdade, para não nos acomodar à cultura, às filosofias do mundo, às pressões do mundo, à conveniência das pessoas, mas que a Tua verdade possa brilhar intensamente em nossos corações, mediante a clara exposição do Teu Evangelho, a palavra da verdade. Ela nem sempre é simples, nem sempre é agradável, ela nos confronta, mas ela também nos conforta. O Senhor nos conforta, nos encoraja, porque o Senhor é o Deus de toda misericórdia e encorajamento, de consolo em todos os nossos sofrimentos e tribulações. São coisas que muitas vezes nos perturbam, mas Paulo tinha essa clara compreensão de que o ministério do Espírito da nova aliança era algo insuperável, e ele estava maravilhado, e nada poderia fazê-lo desistir de contemplar, porque sua mente e coração foram iluminados no pleno conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. É esse o nosso desejo também, de conhecer melhor e usufruir de tamanha glória. Mas Pai, eu sei que isso não vai ser uma coisa simples. Muita coisa vai ter que acontecer no nosso coração, na nossa vida, que vai balançar com muitas das nossas estruturas, mas é algo que vale a pena. Ajuda-nos, ó Pai, nesse dia, que a Tua graça e bondade esteja sobre nossas vidas, pela semana, pelas boas coisas e por todos os desafios que temos pela frente. Eu sei que o Senhor está conosco, o Senhor nunca nos deixa. Oramos em nome de Jesus. Amém.